2011, Latoya Ammons, sua mãe Rosa Campbell e seus 3 filhos se mudaram para uma casa alugada em Carolina Street, na cidade de Gary, Indiana. A família estava empolgada com a nova fase da vida, mas essa mudança trouxe à tona uma série de acontecimentos aterrorizantes que desafiaram a realidade e que são até hoje lembrados como um dos casos paranormais mais perturbadores da história recente. Logo após a mudança, pequenos sinais de que algo não estava certo começaram a se manifestar. No início, eram simples batidas ou sons de passos vindo do porão, algo que Latoya e Rosa tentavam ignorar, pensando ser fruto de uma velha casa rangendo. Mas com o tempo, os eventos se tornaram mais intensos, impossíveis de serem ignorados. Durante uma manhã fria de inverno, em que as temperaturas estavam abaixo de 0, Rosa abriu a porta da frente e foi recebida por um enxame de moscas que cobria a varanda da casa. Não deveria haver moscas no inverno, ela pensou, e essa foi uma das primeiras manifestações que indicava que algo sombrio estava acontecendo. Conforme o tempo passava, o comportamento dos filhos de Latoya também começou a mudar. Um dos meninos, de 9 anos, desenvolveu uma amizade imaginária, algo comum para crianças dessa idade. No entanto, o amigo que ele descrevia era profundamente perturbador. Uma presença invisível que, segundo o garoto, falava coisas malignas e o influenciava a cometer atos violentos. O clima na casa se tornou cada vez mais tenso, à medida que outros fenômenos sobrenaturais começaram a se intensificar. Certa noite, em 2012, Latoya e sua mãe presenciaram o que se tornaria um dos momentos mais assustadores de suas vidas. A filha de Latoya, de 12 anos, estava na cama quando começou a gritar desesperadamente. Quando Rosa entrou no quarto, viu a neta levitando cerca de meio metro acima da cama, como se estivesse sendo segurada por uma força invisível. A garota permaneceu assim por alguns segundos, antes de desmaiar e cair de volta no colchão. Após o episódio, Latoya e Rosa correram para a igreja em busca de ajuda, acreditando firmemente que algo sobrenatural estava assombrando a casa e seus filhos. A igreja local recomendou que Latoya realizasse alguns rituais simples de purificação, como ungir as portas e janelas da casa com óleo bento. Latoya seguiu as orientações, mas os eventos paranormais não cessaram. Pelo contrário, ficaram ainda mais intensos. Os 3 filhos começaram a apresentar sinais de possessão demoníaca, com comportamentos cada vez mais bizarros. O menino mais novo, que antes conversava com um amigo invisível, começou a falar línguas desconhecidas e a adotar posturas corporais estranhas que pareciam desafiar as leis da física. Um dos episódios mais marcantes aconteceu durante uma visita de um assistente social à casa. Preocupados com o bem-estar das crianças, representantes do serviço social decidiram fazer uma visita à família, acompanhados por enfermeiras e outros profissionais de saúde. Durante a visita, o comportamento de um dos meninos, de 7 anos, chocou a todos. Enquanto os adultos conversavam, ele de repente ficou em silêncio e começou a rastejar pelas paredes, subindo até o teto e andando de cabeça para baixo, como se estivesse sendo controlado por uma força sobrenatural. Todos que presenciaram o episódio ficaram aterrorizados, e a enfermeira que acompanhava o caso afirmou que nunca tinha visto algo assim em toda a sua carreira. Após esse evento, a situação fugiu completamente do controle, e as autoridades locais, juntamente com a igreja, decidiram que era hora de envolver um especialista em exorcismos. O reverendo Michael Madina foi chamado para avaliar a situação. Inicialmente cético, o reverendo realizou uma série de entrevistas com a família e logo percebeu que os eventos que estavam acontecendo não podiam ser explicados por meios normais. Madina decidiu realizar uma série de exorcismos. Ele conduziu 3 rituais distintos, com a presença de testemunhas, incluindo oficiais de polícia e enfermeiras que documentaram os eventos. Durante os exorcismos, Latoya entrava em transe,
gritando e se debatendo violentamente, enquanto o reverendo recitava as orações. Um dos momentos mais tensos ocorreu quando Latoya, durante o ritual, afirmou estar sendo atacada por múltiplos demônios. Madina continuou com o exorcismo e, após o terceiro ritual, a situação começou a melhorar. No entanto, o trauma que a família havia sofrido não desapareceu. Apesar dos rituais terem acalmado a atividade paranormal, os filhos de Latoya continuavam a ter pesadelos recorrentes e a apresentar comportamentos estranhos. Cansada e aterrorizada, Latoya decidiu que não podia mais viver naquela casa. Em 2013, a família se mudou para outra cidade e a casa em Carolina Street foi deixada para trás. O caso, conhecido como a Casa de Demônios, atraiu a atenção da mídia nacional e internacional. Jornais e redes de televisão fizeram cobertura extensiva sobre os eventos, e até mesmo investigadores paranormais renomados visitaram a casa para tentar compreender o que realmente havia acontecido ali. Muitos afirmam que o local era um portal para forças malignas, enquanto outros sugerem que a família foi vítima de uma alucinação coletiva induzida pelo medo e pelo estresse. Em 2014, o famoso investigador paranormal Zak Bagans comprou a casa para realizar sua própria investigação. Ele filmou um documentário chamado Demon House, no qual explora a história e os eventos sobrenaturais que ocorreram ali. Bagans afirmou que, durante as gravações, ele e sua equipe sofreram de intensas dores de cabeça, náuseas e outros sintomas inexplicáveis, que ele atribuiu à influência maligna do local. Em 2016, Bagans decidiu demolir a casa, acreditando que sua presença física continuava a atrair energias malignas. A decisão de destruir a casa foi vista como uma forma de encerrar de vez os eventos paranormais que atormentaram a família Ammons. Desde então, o terreno onde a casa ficava permanece vazio, e apesar da demolição, muitas pessoas ainda acreditam que algo de sombrio e inexplicável continua a assombrar aquele local. Até hoje, o caso de Latoya Ammons é considerado um dos eventos paranormais mais bem documentados da história recente. Ele foi tema de debates entre especialistas em psicologia, religião e paranormalidade, mas permanece envolto em mistério se foi realmente uma manifestação de forças sobrenaturais ou resultado de uma série de coincidências e transtornos psicológicos. Ninguém sabe ao certo. Mas para aqueles que presenciaram os eventos, como o reverendo Madina e os profissionais de saúde que acompanharam o caso, não há dúvida de que algo além da compreensão humana estava em ação naquela casa, em Gary, Indiana.